Aleluia! Paz do Senhor, amados. A paz do Senhor, amados. Glória a Deus. Você que está aí atrás, tome o seu assento, por favor. Entre. Vamos começar o nosso culto abençoado. Será tremendo em nome de Jesus. Amém, profeta? Glória a Deus. Fique em pé. Abra a tua Bíblia, por favor, no Salmo 96. Glória a Deus. Salmo 96. No meio da Bíblia. Quem achou diz amém. Fala o seguinte: cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferenda e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele toda a terra. Dizei entre os gentios que o Senhor reina. O mundo também se firmará, para que se não abale. Julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo que há nele, então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos colocar esse momento diante do altar do Senhor. Pai amado, nós queremos te louvar pela tua palavra, Deus. Queremos te louvar por cada vida que está neste lugar. Queremos te louvar por essa igreja, Deus, pela saúde que o Senhor nos deu. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, nos agraciado. Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, hoje e para todo sempre. Nós queremos colocar este culto diante do teu altar, Pai. Repreendemos todo espírito maligno agora na autoridade do nome de Jesus. Toda força maligna, todo espírito de distração caia por terra agora na autoridade do nome de Jesus. E que seja estabelecido o reino do Senhor neste lugar. Que seja estabelecido o altar do Senhor neste lugar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós consagramos cada segundo deste culto ao Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, hoje e para todos sempre. Amém. Amém? Vamos adorar a Deus, queridos. Aleluia. Aleluia, estamos na presença do Senhor e Ele já está aqui. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue
derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Aleluia! Adora o Senhor, se renda a Ele. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Oh! Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Quero que vocês falem Jesus. Jesus, declare o nome dele nessa noite. Ele está aqui nesse lugar. Ele se entregou na cruz por mim e por você. Por isso nós temos a liberdade de estar aqui na casa do Senhor nesta noite. Aleluia. Horas a ti, Pai. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Aquele que é único, é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. Jesus, 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 aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Digno ao Senhor de todo louvor, de toda adoração. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus,
Aleluia. Glórias a ti, Pai. Vamos falar o nome dele. Jesus. Bem forte. Declare o nome dele para o inferno ouvir. Este lugar é teu, Pai. Nós somos teus, Senhor. Nós somos teus. Glórias a ti, Pai. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Galileu, vocês. Tá fraco demais. Mais forte para Jesus. Te amamos, Pai. Jesus, Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Se você nessa noite estiver ferido, saiba que há esperança para você. Aleluia. Ao cheiro das águas do trono de Deus, você vai florescer. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheçais e no chão abandonado o seu tronco morrer, a esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheçais e no chão abandonado o seu tronco morrer, a esperança pra você. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverás. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Ao cheiro das águas. Quero ouvir você.
Aleluia, Pai. Vem nos renovar, Senhor. Dão os seus frutos e viverá a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e louvor ao Rei Jesus, a glória. Tudo pertence a Ti, Pai. A minha vida é Tua, Deus. O meu futuro é Teu, Pai. Tudo que há em mim pertence a Ti, Pai. Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, Senhor. Santo surdo, orelabaço e amanai. Abra mão. Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é tudo. A quem tenho eu no céu além de Ti? E não há na terra quem eu queira mais que a Ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por Ti. E construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por Ti. Eu abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por Ti. Estou apaixonado.
queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Estou disposto a morrer por ti, e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado, estou apaixonado, estou apaixonado, estou apaixonado. Eu não tenho o que fazer, o que fazer, pra onde ir, se só tu tens as palavras de vida eterna. O que fazer, pra onde ir, se só tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, o que fazer, pra onde ir, se só tu tens as palavras de vida eterna. O que fazer, pra onde ir, se só tu tens as palavras de vida eterna. Estou apaixonado, estou apaixonado, estou apaixonado, estou apaixonado. Onde, se só tu tens, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Senhor, o que fazer, pra onde ir, se só tu tens as palavras de vida eterna. Estou apaixonado, apaixonado, estou apaixonado. Como é bom ser amado pelo Senhor e como é bom amar ao Senhor. Nós vamos cantar a última canção. Se você quiser trazer seus dízimos, suas ofertas, nós vamos cantar uma canção que diz: de graça em graça,
O amor é Jesus. Ele suportou a cruz por mim e por você. Por isso nós estamos essa noite aqui na casa dele. O amor te comprou com o seu próprio sangue. O amor te comprou. Ele me comprou. Por isso nós andamos de graça em graça. Aleluia. O amor que suportou a cruz, precioso sangue de Jesus, a beleza do céu coberta de dor, no quadro da morte a imagem do amor. Se por meu coração tudo Ele me deu, a alegria que viu além da noite. Se por minha alma amor morreu, com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou. Que grande amor, da graça estou. Vazia o céu deixou, com grande esperança encontro no amor, paixão que o véu do templo rasgou, venceu a morte, a pedra rolou. Ressurreição me libertou. Não há mais vergonha e nem temor. Oh Jesus, o amor pagou por meu coração. Com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, da graça estou. Olha para a cruz, nós somos livres. Olha para a cruz, você é livre, aleluia. Ao olhar para a cruz eu sou livre. Ao olhar para Jesus tenho vida, e para sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar para a cruz eu sou livre. Ao olhar para Jesus tenho vida, e para sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar para a cruz eu sou livre. Ao olhar para Jesus tenho vida, e para sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar para a cruz eu sou livre. Ao olhar para Jesus tenho vida, e para sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Com minha alma cantarei, e de
graça em graça irei, com minha alma cantarei. Com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, da graça estou. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei, com minha alma cantarei. De graça em graça irei, com minha alma cantarei. Com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou. Com grande amor, na graça estou. Aleluia. Santo é Supa. Com grande amor por mim mostrou o preço pagou e resgatou, na graça estou. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei, com minha alma cantarei, e de graça em graça irei, com minha alma cantarei. Com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. Aleluia. Te amamos. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
Deus é bom, amém? Coisa linda. Abra a tua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios capítulo 11. Nós vamos começar de trás para frente hoje. Ah, Deus. Amanhã é feriado, olha que benção. Quem vai trabalhar fala misericórdia. Ixi! Ó, tem um monte de gente que vai trabalhar. É assim, gente, é assim. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Hoje é noite de Santa Ceia, de Nova Aliança. Então nós leremos esse trecho da Bíblia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o quê? A nova aliança. Repita, fala assim: a nova aliança. No meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Fala, amém. Queridos, na verdade, a Santa Ceia, ela fala de nova aliança. Uma nova aliança. Agora nós precisamos entender o significado de uma aliança. Uma aliança, ela sempre tem duas partes. Sempre é entre um e outro, entre uma pessoa e outra pessoa, entre Deus e os homens. Mas, em uma aliança, sempre existe deveres, sempre existe funções, deveres e direitos de ambas as partes. Quando você está casando, o pastor chega, pega, põe aliança no dedo da esposa, aliança no dedo do marido, e tem aquele juramento que a gente faz: prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, prometo ser submisso, prometo te respeitar, te honrar, até que a morte nos separe. Amém, amém. Cada um faz a sua promessa, e ali é firmado um pacto, uma aliança. Muito bem. Agora Jesus está falando a respeito de uma nova aliança. Eu vou ler Êxodo 25:8. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Muito bem, nós falamos a respeito da nova aliança. Estamos falando da época da graça, quando Jesus veio, e Jesus, ele fez a parte dele da aliança. O que ele fez? Ele pagou. Alô, som. Ele pagou o preço que nós deveríamos pagar com a sua própria vida. Ele morreu na cruz no nosso lugar, e através da sua morte, ele tirou, pagou todo o escrito de dívida que estava na mão do capeta e cravou na cruz do Calvário. Posso ouvir um glória a Deus? Muito bem, essa foi a parte de Jesus. Ele sofreu, lá em Isaías fala que ele foi moído, ele foi transpassado pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O papel dele ele fez. Agora, lá no Velho Testamento, antes de Jesus vir, antes de ter essa nova aliança, a Bíblia fala que Deus falou para Moisés o seguinte: Moisés, você vai fazer um tabernáculo, para que eu possa
habitar no meio do meu povo, e de acordo com tudo que eu te mostrar, você vai fazer. E assim Deus chegou para Moisés, e Deus começou a descrever item por item, com preciosidade de detalhes, de cada móvel, o tamanho, o comprimento, com que madeira, com que tipo de árvore iria fazer aquele móvel, com 1,5 côvado de comprimento, portanto de largura, revestido de ouro, obra de artífice. Você vai fazer o propiciatório, você vai fazer uma mesa de pães, você vai fazer cortinas dessa e dessa cor, com argolas de ouro, e tem vários capítulos na Bíblia, descrevendo o tabernáculo. Até aí quem está entendendo, diga amém. Dentro do tabernáculo, existia a Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança? O que representava a Arca da Aliança no Velho Testamento? A presença de Deus. Deus falou o seguinte: vocês vão fazer um tabernáculo para que eu possa habitar no meio deles. E aí Deus mandou fazer a arca. Sobre a Arca da Aliança, Deus mandou fazer o propiciatório, que era um lugar que tinha 2 querubins, um voltado para o outro, de ouro, um de frente para o outro, com as asas estendidas. E Deus falou assim: no meio do propiciatório, eu aparecerei para você, e te mostrarei as coisas que você deve falar para o povo de Israel. Então, a presença de Deus, a revelação de Deus, a glória de Deus estava ali nessa Arca da Aliança. Tanto é que Davi, quando ele assumiu o reinado, a primeira coisa que ele quis fazer foi trazer para Jerusalém o quê? A Arca da Aliança. Muito bem, a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus. Hebreus 10:1, não precisa abrir não. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, e não a imagem real das coisas. Escute, o que para nós hoje representa a lei? Representa o Velho Testamento. Na verdade é uma sombra, não é a imagem real do que acontece hoje, é uma sombra. Mas é através dessa sombra que nós permeamos o nosso caminho, que nós nos direcionamos à luz da palavra de Deus, amém? A Bíblia fala: toda a palavra de Deus é útil para o ensino, para a correção e para a repreensão na justiça. Nós não podemos descartar o Velho Testamento, misericórdia. Estamos vivendo sim na época da graça, mas a lei, o Velho Testamento, ela é uma sombra daquilo que acontece nos dias de hoje, de bens vindouros. Então, qual que é a importância do tabernáculo nessa nova aliança? Queridos, perdão, as crianças têm o cultinho. Vem aqui para frente rapidinho. Vocês estão escutando a minha pregação e estão quietinhos, né? Perdão, esqueci das crianças, gente. Vocês estão tão quietinhos, parabéns para vocês, viu? Ô tia Vanessa, você nem deu um sinalzinho para mim. Estenda tua mão para cá, vamos orar por essas crianças abençoadas. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos abençoar essas crianças. Muito obrigado pelas tias, pelas professoras, que têm se dedicado, que têm ensinado, que têm gastado tempo preparando aulas. Muito obrigado pela vida de cada uma delas, cada um deles. Em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer com que esses momentos sejam proveitosos, edificantes e abençoados, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa aula, meninos. Deus abençoe vocês. Muito bem, vem aqui de novo, liga aqui em mim. A Arca da Aliança era
um baú. A arca da aliança era uma arca. Agora, toda a história do Velho Testamento, ela gira em torno do tabernáculo. Nós vemos o tabernáculo desde Êxodo sendo construído. Se você olhar em Números, você vai ver, em Samuel você vai ver, Davi traz a arca para Jerusalém, aí depois Salomão faz um templo suntuosíssimo para guardar a arca, e a presença de Deus invade aquele lugar. Enfim, você vê o templo sendo destruído. Cara, todo o Velho Testamento gira em torno dessa arca. O que essa arca tem de tão especial? O que era guardado dentro dessa arca? Você sabe o que tinha dentro da arca? Quem sabe dá um sinalzinho assim, ó. Quem não sabe fala assim: misericórdia, pastor, conta aí. Vou te contar. Tinha 3 itens dentro da arca. Hebreus 9:4 fala o seguinte: ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu, e as tábuas da aliança. Então repita comigo, fala assim: o maná, o bordão de Arão que floresceu, e as tábuas da aliança. Vamos entender. Dentro da arca da aliança, esse lugar onde a presença de Deus, o Shekinah de Deus se manifestava, existia esses 3 itens: o maná, o bordão que floresceu e as tábuas. E eu quero justamente falar sobre isso, para que você tenha a presença de Deus hoje, para que você tenha uma nova aliança com Deus hoje. Você precisa ter esses 3 itens que existiam dentro da arca da aliança. E eu quero esmiuçar esses 3 itens, porque você tem a necessidade de tê-los, para que a presença de Deus se manifeste através da sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Vamos falar do primeiro item, maná. O que era o maná? Maná todo mundo já ouviu falar. Era aquele pão que desceu do céu para alimentar o pessoal quando eles estavam no deserto. Êxodo 16:4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Olha para mim. Deus falou assim: Moisés, eu vou fazer chover pão do céu, e vocês vão sair e vão recolher diariamente, para que eu ponha à prova aqueles que andam na minha lei ou não. Guarda isso aí. Ó, tem até um fundinho musical aí agora. João 6:31. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá, porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Posso ouvir um glória a Deus? João 6,48, Jesus falou o seguinte: eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Repita comigo, fala assim: o pão é Jesus. Queridos, esse maná que tinha lá, há 4.000 anos atrás, lá quando tinha Moisés, esse pão representava Jesus. Hoje, você não tem que comer do maná, não é essa comida física, você tem que comer o pão vivo que desceu do céu, esse verdadeiro pão que dá vida ao mundo. E agora eu te faço uma pergunta: por que que o maná, ele não poderia ser guardado? Eu quero te ler um trecho da Bíblia aqui, Êxodo 16. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá para colher diariamente. A colheita do maná tinha que ser diária, a porção de cada dia, para que eu ponha à prova. Agora, no versículo 20, eles porém não deram ouvido a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bicho, cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. O maná, se ele fosse armazenado, de um dia para o outro ele estragava, dava bicho, cheirava mal, não prestava mais para alimento. O maná, ele tinha que ser colhido diariamente. Será que isso tem alguma representatividade na tua vida, na minha vida, querido? No pão vivo que desceu dos céus? Será que isso tem alguma coisa a ver? Claro que tem a ver. Nada na Bíblia é por acaso, nada na Bíblia é coincidência. O maná não poderia ser armazenado, não serve para nada o maná de ontem. O maná que você colheu ontem, aquilo que você se alimentou ontem, não serve nada para hoje. O maná tem que ser colhido todos os dias. Os discípulos chegaram para Jesus: Jesus, ensina-nos a orar. Sabe o que Jesus falou? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Você tem que se alimentar dele, querido. Você tem que se alimentar dele todos os dias. É ele que vai nutrir o teu espírito, é ele que vai te dar forças, é ele que vai te fazer ser vigoroso para combater as adversidades desse mundo tenebroso, querido. É o maná, é o pão vivo que desceu do céu, que vai te alimentar, que vai alimentar a tua alma, que vai te fazer vencer as batalhas, que vai fazer você ser forte, corajoso e vencedor. Posso ouvir um glória a Deus aí? Glória a Deus. Eu quero falar sobre o segundo item. Quando o diabo falou para Jesus no deserto: Jesus, transforma essas pedras em pães, você está com fome. O que Jesus falou? Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas do quê? De toda a palavra que procede da boca de Deus. Não é à toa que dentro da arca da aliança, onde era manifestada a glória de Deus, existia as tábuas da lei, porque nem só de pão viverá o homem. Ou seja, o homem precisa sim do pão vivo que desceu dos céus. Você precisa sim se alimentar dele, por ele, para ele. Você precisa de Jesus, ele é o pão vivo. Porém, nem só de pão viverá o homem. Você precisa da palavra que procede da boca de Deus. Josué 1:7, a Bíblia fala o seguinte: então somente ser forte e muito corajoso,
para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Gente, a Bíblia não mudou. Estão falando aí que a Bíblia é insuficiente. Misericórdia. Que a Bíblia tem que ser adaptada. Está amarrado em nome de Jesus. A Bíblia é imutável. A minha Bíblia, que o meu Deus deixou para mim, a Bíblia fala o seguinte: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. A Bíblia é verdade absoluta, e nela eu acredito até na contracapa. Escuta, Jesus, lá em Josué, Deus falou para ele: medita nesse livro da lei de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Não desvia nem para a direita, não desvia para a esquerda. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deuteronômio 6:6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar, e ao levantar-se. A palavra de Deus é algo extremamente importante nas nossas vidas, querido. Deus, Ele não é tonto, Deus não é bobo. Às vezes a gente ergue a mão para os céus, e a gente fala assim: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo, e até escorre uma lágrima dos teus olhos na emoção. Mas a Bíblia fala o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Como que você vai fazer a vontade de Deus se você não conhece as Escrituras? Se você não conhece a Bíblia, como é que você vai fazer, querido? Jesus fala o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me... E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia! Agora escute, querido, você percebe que Deus não é ingênuo? Que Deus, Ele sabe quem o ama e quem não o ama? Porque não adianta você falar da boca para fora. Por isso que Ele fala assim, ó: os seus lábios me adoram, mas o seu coração está longe de mim. Em vão ensinam doutrinas de homens, são preceitos humanos. Sabe, querido, Deus, Ele conhece o teu coração, Ele conhece os teus pensamentos, Ele conhece os teus sentimentos. Não adianta nada você erguer as mãos aqui 1 hora, meia horinha, numa semana, fica a semana inteira longe de Deus, a semana inteira sem se alimentar do pão vivo, a semana inteira sem ler as Escrituras, sem meditar na palavra de Deus, e aí de repente você vem aqui na igreja, ergue a mão para o céu e fala o seguinte: Jesus, eu te amo. Jesus fala assim: é mesmo? Você acha mesmo que me ama? Porque o próprio Jesus falou: aquele que tem
os meus mandamentos. Este é o que me ama. Querido, você quer demonstrar que ama Jesus? Se apodere dos mandamentos dele. Medite dia e noite. Leia a Bíblia, se instrua. Saiba qual é a vontade dele para a tua vida, querido. Guarde as tábuas da lei cravado no teu coração. Mesmo que o mundo seja permissivo, mesmo que as leis sejam permissivas, mesmo que a sociedade tenha uma conduta padrão, querido, nós temos que andar na contramão. A Bíblia fala: aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ora, se quiser ser amigo do mundo, vós sois inimigos de Deus. Você tem que andar na contramão desse mundo, querido. Como que você vai saber qual que é a vontade de Deus? Como que você vai saber aquilo que Deus tem reservado para você? Lendo, meditando, estudando, gravando a tábua da lei na arca do teu coração. Quantos estão entendendo? Diga amém. Nós falamos de 2 itens, vamos para o terceiro. O terceiro item é a vara de Arão que floresceu. Olha que interessante. O maná é algo profético, é algo grandioso, que alimentou milhões de pessoas durante 40 anos. Cara, que coisa tremenda. As tábuas da lei foram tábuas de pedra, escritas pelo próprio dedo de Deus. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Agora, a vara de Arão, talvez muitos não conheçam a história da vara de Arão. Está em Números 17, e eu vou ler para vocês. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões, um pela casa de cada pai de todos os seus príncipes, segundo as casas dos seus pais, isto é, 12 bordões. Escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém o nome de Arão escreverás sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa dos seus pais terá um bordão. E os porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhe deram bordões, cada um lhe deu um, segundo as casas dos seus pais, 12 bordões, e entre eles o bordão de Arão. Moisés pôs esses bordões perante o Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, brotara, e tendo inchado os gomos, produziu flores e dava amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles o viram, e tomou cada um o seu bordão. Disse o Senhor a Moisés: torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, para que não morram. Fala amém. Queridos, Deus queria selecionar entre as tribos, as 12 tribos, aquela que seria usada para o sacerdócio. E Deus fez, colocou 12 bordões, e o bordão de Arão, da tribo de Levi, floresceu. A Bíblia fala que inchou os seus gomos, fala que floresceu, deu flores e deu frutos.
pedaço de pau, qualquer um que entenda um pouquinho de biologia, vai entender que um pedaço de pau, um bordão, longe da árvore, cortado do seu tronco, em um dia, é incapaz de florescer, muito menos de dar frutos em um dia. E foi isso que aconteceu com o bordão de Arão. Ele frutificou ali dentro da tenda. Foi algo sobrenatural, mostrando que a tribo de Levi estava sendo separada para o sacerdócio, né? Agora, o que esse bordão de Arão, na verdade Moisés, ele usou esse bordão que se transformou numa serpente, nas 10 pragas lá no Egito. Foi através desse bordão que se tornou uma serpente, que comeu a serpente dos bruxos de Faraó. Foi através desse bordão que transformou a água em sangue do rio, que veio a peste dos piolhos, né? Foi usando o bordão de Arão, esse bordão que floresceu. Êxodo 4:2, perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tem nas mãos? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança na terra. E ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. Muito bem, vamos lá. O que esse bordão representa nas nossas vidas? O maná você já entendeu, as tábuas da lei você já entendeu. Agora, o que um bordão carrega de tão importante para que ele esteja dentro da arca da aliança? Qual é a sombra do bordão de Arão para a tua vida hoje? Um pedaço de pau seco, que inchou, que floresceu e que frutificou. Traz isso para o reino espiritual e encaixa isso dentro da tua vida. A Bíblia fala que Jesus caminhava com os seus discípulos, e ele passou à beira do caminho, e ele viu uma figueira saudável, bonita, cheia de folhas. E ele foi até a figueira para ver se tinha frutos. Ele foi à figueira com a expectativa de encontrar frutos. E a Bíblia fala que ele não encontrou frutos. E ele amaldiçoou aquela figueira. E a figueira secou. E ele falou: nunca, jamais alguém coma fruto de ti. E aquela figueira secou, porque não tinha frutos. João 15, Jesus fala o seguinte: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto, presta atenção, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Olha como que é forte essa afirmação, querido. Eu vou repetir para você: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e o queimam.
Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Eu entendo, querido, que para você se tornar um discípulo de Jesus, você tem que frutificar. Você tem que fazer a tua parte da aliança, porque Jesus já fez a parte dele. A promessa na aliança feita por Jesus já está cravada com o sangue carmesim lá na cruz do Calvário. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Por isso que dentro da arca da aliança existia o maná, ou seja, você precisa sim se alimentar do pão vivo que desceu do céu. Mas existia também as tábuas da lei, você precisa conhecer, você precisa se alimentar da verdade da palavra de Deus, você precisa caminhar por esse caminho, que é lâmpada para os teus pés e luz para os seus caminhos. Mas além de se alimentar da palavra, além de se alimentar do pão vivo que desceu do céu, querido, Jesus tem uma expectativa a teu respeito. Assim como ele olhou para a figueira, falou o seguinte: essa figueira tem condição de dar fruto, ela está saudável, ela está com muitas folhas, ela tem condição de frutificar, por que não tem fruto aqui? Jesus, ele olha para você e ele vê você tratado, conhecedor da palavra, num ambiente envolvendo a glória de Deus, sendo edificado, a tua alma sendo edificado, o teu espírito. Você já passou por encontro, já passou por libertação, já escutou milhares de palavras. E a vara de Arão na tua vida, querido? Cadê as flores? Cadê os frutos? Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Olha que promessa linda, a fim de que tudo o que você pedir para o Pai, Ele te conceda. Mas calma aí, essa promessa de que tudo que você pedir, Deus vai te conceder, está linkado, está conectado a uma condição. Que condição é essa? Vades e deis fruto, e mais do que isso, o vosso fruto permaneça. Eu preciso encerrar, estou terminando. Escute, querido, essa é a nova aliança, é a sombra das coisas do passado, mas que estão presentes e latentes dentro de cada um de nós. Essa é a tua parte da aliança. Assim que como quando você casou, você falou para o teu cônjuge: ó, eu prometo fazer isso, 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 eu prometo ser fiel na alegria, na tristeza, eu prometo te respeitar, eu prometo te honrar. A tua parte na aliança com Deus, para que você desfrute da arca da aliança, da manifestação do Shekinah de Deus, para que Deus venha no propiciatório da tua vida, você precisa ter esses 3 elementos dentro de você, querido. Não adianta só você comer do pão vivo, não, tinha 3 elementos. Não adianta só você ser um teólogo fantástico, conhecer a Bíblia de capa a capa, a letra mata.
O Espírito vivifica, não adianta. O Espírito Santo que vai te revelando, que vai te mostrando. Você tem que ter equilíbrio, você tem que comer do pão vivo, você tem que ter relacionamento com Ele, você tem que conversar com Ele, você tem que ser amigo dEle, sentir o cheiro de Jesus, do bom perfume de Cristo, da rosa de Saron, do lírio dos vales. Você tem que se envolver com Ele, você tem que se envolver com a palavra de Deus, mas você tem que frutificar. Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o próprio Filho para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que escute: como ouvirão se não há quem pregue? Como? E Deus confiou em nós, em mim e em você, o ministério da reconciliação, a saber, reconciliarmos os homens com Deus. Deus, Ele confiou em nós. Então, Ele olha para você, e assim como aquela figueira, Ele tem uma expectativa a teu respeito. Ele fala assim: poxa, tem total condições de frutificar, por que não frutifica? Tem total condições de trazer vidas, de resgatar o perdido, de falar do meu amor. Ele já é sarado, já é lavado, já passou pelo encontro, já fez discipulado, já fez curso de líderes, já fez Tadel. O que precisa mais? Não adianta você se alimentar do pão vivo, não adianta você conhecer a Bíblia de capa a capa, se você não frutifica, se você está totalmente acomodado na sua cadeira, só recebendo, só recebendo, só recebendo. Venha a nós o teu reino, mas seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. E a vontade de Deus é que nenhum pereça, mas que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Quantos estão entendendo? Digo amém. Nós vamos fazer a Santa Ceia agora. Eu queria chamar os pastores para que viessem aqui à frente. Escute, querido, essa nova aliança que você vai fazer hoje, ela tem um entendimento muito mais profundo, entendendo o que a Arca da Aliança representa, entendendo qual é a tua parte na aliança com Deus. Eu queria que você fizesse esse ato de fé, realmente declarando: Senhor, eu quero cumprir com o meu papel nessa aliança, eu quero fazer parte, eu quero fazer a minha parte nessa aliança, em nome de Jesus, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que Jesus, quando foi traído, Ele tomou o pão, partiu, deu graças, falou: esse é o meu corpo partido por vós. Semelhantemente, Ele pegou o cálice e falou assim: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes em memória de mim, até que eu venha. Jesus, Ele está às portas, querido, Ele está para vir. Sabe, vamos lavar as nossas vestes, vamos fazer a nossa parte na aliança. Renove o seu voto de aliança com Deus. A aliança, ela tem duas partes. A aliança nunca é unilateral. A tua parte cabe a você cumprir. Fique em pé, por favor, em nome de Jesus.
estenda a tua mão para cá, vamos orar e abençoar os elementos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos santificar esse pão que representa o teu corpo, moído, transpassado lá naquela cruz. Como o Senhor sofreu, Deus, como foi triste, foi dolorido o Senhor passar por tudo que o Senhor passou. Nós entendemos e te agradecemos, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. Esse cálice representa o teu sangue, Deus, o sangue da nova aliança. E nós queremos beber renovando a nossa parte da aliança, entendendo que nós temos sim que nos alimentar do pão vivo, que temos sim que conhecer as Escrituras e frutificar, para que o gozo do Senhor esteja em nós. Em nome de Jesus, nós abençoamos e santificamos esses elementos para a glória do teu nome. Amém. Amém? Você que é batizado numa igreja evangélica, você que está em paz com Deus, em paz com os homens, por favor, se você tem esse desejo de renovar a sua aliança com Deus, vem à frente, pega o seu pão, pega o seu cálice e renove o teu voto de aliança em nome de Jesus. Um pouquinho mais baixo. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor, tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está.
Aleluia. Fique tranquilo, tome tua ceia, converse com teu Deus. Feche seus olhos, querido, fique em momentos de oração, medite a respeito da tua vida, medite a respeito do que você tem feito com a tua parte na aliança com Deus. Se você tem falhado, se você tem sido fiel, faça um voto com Ele, fala: Deus, me ajude a ser uma pessoa melhor, me ajude, Deus, a ser uma pessoa melhor. Eu quero agradar o teu coração, eu quero alegrar a tua alma, Deus, em nome de Jesus, me dê forças para estar buscando a tua presença, para estar me alimentando do pão vivo que desceu do céu todos os dias. Sim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de todos os dias, de cada dia, dai-nos hoje, em nome de Jesus. Queremos nos alimentar de ti, Deus, queremos ser fortalecidos, queremos ser nutridos pelo Senhor, porque do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor são todas as coisas. A nossa vida pertence a Ti, tudo que somos, tudo que temos pertence ao Senhor, Deus. Santo é o Teu nome, Santo, digno de honra, digno de glória, digno de exaltação. Tu és o Alfa, o Ômega. Oh Deus, exaltado, engrandecido seja, Pai. Dá-nos a graça de alegrar o Teu coração, Pai. Dá-nos a graça, Deus, de escutar da Tua boca: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do Teu Senhor. Eu quero escutar isso, Deus, eu quero olhar nos Teus olhos e escutar isso da Tua boca: servo bom e fiel, entra no gozo do Teu Senhor. Ah, Pai, louvado e engrandecido seja o Teu santo nome. Prostro-me diante Fique em pé, queridos, pelo sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Cante, adore-o. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu. Está consumado. Tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. Aleluia! Você pode dar uma salva de palmas para Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sente, mais 2 minutinhos, prometo que vou ser rápido. Queridos, presta bastante atenção. Sábado agora, nós iniciaremos 24 horas de louvor e adoração. Posso ouvir um glória a Deus? Serão 2 dias fantásticos. Vai iniciar no sábado, às 20 horas, e vai terminar no domingo que vem, no culto. E nós passaremos a noite inteira adorando, e vai ter
pastores de fora, vem pastor de São Paulo, vem pastor de Rio Preto, vai ter um monte de banda aqui, nós vamos ter um café da manhã no domingo de manhã, será fantástico, dias incríveis, de muita unção, de muito poder, nós temos orado, nós temos buscado, e vai ser um desatar de Deus neste lugar. Você não pode ficar de fora. Eu sei que você vai chegar aqui, você vai querer ficar, e nós vamos ficar espalhados, e vai ficar gente deitada para o chão, e vai ser uma bênção. Então, querido, se programe, pelo menos 1 horinha, 2 horinhas, você tem que ficar. Se você quiser ficar às 24 horas, você vai ser muito bem-vindo, vai ter um chazinho, vai ter um café da manhã, vai ser uma delícia. Mas você não pode ficar de fora. Sábado, às 20 horas, inicia e vai terminar no domingo, no culto. Por isso, domingo que vem, não teremos escola dominical, tá? Porque nós passaremos todo esse momento da escola dominical nos 24 horas de adoração. Amém? Quem entendeu, dá um glória a Deus aí. Presta atenção, Rodolfo, Gabi, Michael e Carol, Michel, a namorada e a cunhada, a Kil, a Mayumi, Bianca e a Claudinha, Vitor e Renatinha. Eu preciso de vocês numa reunião após o culto aqui comigo, tá bom? Logo após o culto, quero todos vocês aqui. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos terminar esse culto. Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai amado, nós queremos te agradecer, porque a tua palavra é riquíssima, é poderosíssima. Pai, que coisa linda, que coisa tremenda, Pai, é a tua palavra. Quantos ensinamentos preciosos e poderosos nós conseguimos extrair dela. Por isso toda honra, toda glória, louvor, exaltação ao teu santo nome, hoje e para todos sempre. Eu peço, Pai, que o Senhor derrame uma bênção especial sobre cada pessoa que está hoje aqui, Pai. É a tua igreja, Deus, é a tua noiva. Então, em nome de Jesus, Deus, venha com a tua glória, e que essa semana seja uma semana abençoada, cheia de vitórias, cheia de conquista. Prospere em nome de Jesus. Cuide em nome de Jesus de cada pessoa que está aqui. Abra as portas corretas, feche as portas erradas. Em nome de Jesus, repreenda o devorador, repreenda os demônios familiares, e para a honra e glória do teu santo nome, nós pedimos a tua bênção recalcada, sacudida e transbordante, em nome de Jesus. Quem receba, diga amém. Glória a Deus. Último recado. Segura aí. Último recado, e esse é bem importante. Dia 20 de novembro, cai numa sexta-feira, é feriado. Nós faremos um jantar de graça, só para discípulos e discipuladores. Nós queremos honrar todos os nossos discípulos e todos os nossos discipuladores. Vai ser um jantar aqui na igreja, e nós convidamos o pastor Haldman, que é aquele pastor lá de Araçatuba, que tem uma igreja fantástica com mais de 10 mil membros, é uma bênção. Dia 20, todos os discípulos e discipuladores, vai ser uma noite italiana, vários tipos de massas, lasanhas, molhos, de tudo, só para discípulos e discipuladores. Se você não é, pipipipitou para você. Quem entendeu, diga amém. Coloca no calendário, estou avisando com 20 dias de antecedência. Coloque lá no teu calendário, dia 20 de novembro, às 19 horas aqui na igreja. Deus abençoe, boa semana para todo mundo.